Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você já pensou em desistir? As lutas estão te sufocando? Você já teve na sua mente o seguinte pensamento: eu acho que Deus me abandonou? Vamos falar um pouco sobre esses pensamentos, sobre as lutas, as provas, as situações difíceis que você está enfrentando e te mostrar que quando há um propósito de Deus para a vida de uma pessoa, o que ela mais vai enfrentar é a luta. Antes de iniciarmos esse vídeo, lá no final, agora não, lá no final, se esse vídeo te ajudar, eu queria te fazer um pedido. Se inscreva no canal, clica no sininho e aperta a palavra todas. E aí você vai, todas as vezes que eu colocar um vídeo, receber a notificação. Tá bom? José. Você conhece a história de José? José era um adolescente, sonhou e Deus mostrou para ele: José, eu vou fazer isso aqui na sua vida. Ele diz assim, Gênesis, no capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele contou o sonho para quem não deveria contar. A primeira lição que nós tiramos aqui com José é que, dependendo da pessoa para a qual você vai contar o seu sonho, as suas metas, elas não vão te apoiar. É a minoria que apoia. Capaz até de ela te odiar, te chamar de sonhador, lá vai o sonhador, lá vai a sonhadora. Então muitas das vezes é bom ficar de boca fechada quando Deus mostra o que vai fazer na nossa vida. Aí no versículo 9 ele diz: E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, mais uma vez, segundo o sonho de José, ele voltou lá e contou a seus irmãos. No versículo 10, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que tiveste? Ou seja, você está louco? Se você chegar hoje para uma pessoa e falar para ela dos seus sonhos, das suas metas, ela não vai te apoiar. Sabe, eu não vou dizer que ninguém vai te apoiar, que possa ser que uma pessoa te apoie. Mesmo assim, sabe aquele apoio para não te deixar sem graça? O sonho é seu. A meta é sua, o desejo é seu. Deus colocou dentro de você. Não foi dentro da pessoa. Às vezes você vai, com toda a empolgação do mundo, contar um sonho para uma pessoa, uma meta que você quer alcançar, e a pessoa dá de ombro. Você fica assim, poxa, mas você queria que ela agisse de que maneira? Deus colocou dentro de você. É na sua vida que Ele vai fazer. Não é na vida dos outros. Aí no versículo 18, o título assim: Os irmãos de José conspiram a sua morte e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. É assim que as pessoas olham, é assim que as pessoas agem quando elas se deparam com alguém que sonha, que pensa em chegar aonde essas pessoas não chegaram. Se você é um sonhador, uma sonhadora, se há um propósito de Deus com a sua vida, você não vai contar com ninguém. Vai ser só você e Deus, e mais ninguém. Então, as pessoas vão olhar para você com desdém, o sonhador, a sonhadora, não vão acreditar. Sabe por quê? Todo início de sonho é difícil. Seja sincero, não dá vontade de desistir. Você abriu uma loja, na sua cabeça é assim: eu vou abrir uma loja e eu vou prosperar, eu vou vender, vai dar tudo certo. E como que é na prática? Dá tudo errado. Dá mais errado do que certo. E como é que vem as vozes? Desiste. Isso não é para você. A pior voz que tem não é a da pessoa que está te criticando, não é a voz do mal, é a voz da nossa consciência. A nossa consciência o tempo todo nos lança contra o propósito de Deus. Se a gente deixar, a nossa consciência é o nosso maior inimigo, que quer nos destruir todos os dias. Se acorda, ela te coloca para baixo. Lute contra isso. No versículo 28, diz assim,
Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Veja que o sonho que José teve, o que Deus falou com José, estava muito longe, né? Deus falou que José ia estar por cima, que as pessoas iam se curvar diante dele, e ele como escravo. Deus não fala o dia que ele vai honrar, ele não fala a data, não tem uma data que vai dar tudo certo na sua vida. Você vai vivendo, vai passando um mês, vai passando outro mês, vai passando um ano. Quando você olhar para trás, você vai falar assim: poxa vida, Deus foi comigo. Deus honrou a minha fé, a minha perseverança. Deus foi comigo em todo esse processo. Teve luta? Teve. Vai ter. Você vence uma hoje, se levanta outra, porque onde há propósito, há luta. O diabo sempre vai querer anular o propósito de Deus. Foi assim com Adão e Eva, foi assim, ele tentou com José, ele tentou com Noé, ele conseguiu com Sansão, tantos outros. O papel dele, o papel do mal, é atrapalhar. Ele não tem o que fazer. O nosso inimigo espiritual não tem o que fazer. Ele está de olho na nossa vida o tempo todo e sabe que há um propósito divino. Então, siga em frente, não para. Se disseram para você que você não vai conseguir, você viu que quem vendeu José foram os próprios irmãos. Às vezes dentro da sua casa você não tem o apoio de ninguém, mas tem um propósito de Deus, vá em frente. Aí ele diz no capítulo 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado até lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Tentaram prejudicar José, só não sabiam que quem estava com José era Deus. Então, onde José fosse, seja como escravo, seja da maneira que for, Deus seria com ele. Onde ele colocasse as mãos, Deus iria abençoar. E assim é com aquela pessoa que mantém a sua integridade diante de Deus. Podem tentar fazer com você o que for, podem tentar o que for. Você pode estar passando pela pior situação do mundo, Deus é com você. Então José foi lá, estava prosperando, estava dando tudo certo, mas ainda assim bem distante daquilo que Deus havia prometido a ele em sonho. Então, prosperando lá na casa de Potifar, acontece mais uma vez algo para atrapalhar a vida de José aos olhos humanos, porque tudo era um propósito de Deus. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o caráter de José. Como é que eu posso fazer uma maldade dessa com o meu senhor? Ali no caso o senhor da terra, o dono dele como escravo. Como que eu posso fazer uma maldade dessa se ele confiou tudo nas minhas mãos? Olha o caráter de José. Como é que Deus não vai abençoar uma pessoa que diante de uma tentação se mantém fiel, com o caráter de uma pessoa que agrada a Deus? E depois ele disse: pecaria contra Deus? Ainda que ninguém esteja vendo. Como é que eu posso fazer isso contra Potifar e contra Deus? Ainda que ninguém esteja vendo a situação na qual você se encontra, não faça nada que venha te atrapalhar diante de Deus. Não faça nada que venha te condenar diante dele, porque ele está vendo. Deus vê tudo e o diabo também. Aí segue a história dizendo assim: sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali.
e ela pegou pela mão sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, foi para fora. E aconteceu que, vendo ela que ele deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Olha que mentira! A mesma mentira que ela inventou a respeito de José, vão inventar a seu respeito. Faz parte do propósito. Faz parte da promessa que Deus fez. Tudo isso vem incluído. A luta, a mentira, a calúnia, a difamação, a inveja, tudo isso faz parte. Se você não quiser passar por isso, você não vai ver o dia da honra chegar como chegou para José, porque chegou. Ele foi para a cadeia, na cadeia ele estava lá junto aos presos de Faraó. E aí o final da história você já conhece. Junto aos presos de Faraó, que lá ele revelou o sonho daqueles presos e disse: lembra-te de mim quando estiveres com Faraó. E Deus foi agindo. Está vendo como é que Deus age? Olha a maneira que Deus age. Ele não falou assim no sonho: José, eu vou te honrar, e 2 anos depois colocou como governador. Teve que ter um processo. Passe pelo processo. Não desista. Não seja vencido. Olha quantas coisas José venceu. Você vai vencer também. Eu li aqui em alguns minutos, mas não foram minutos, foram anos que José passou por essas lutas, por essas provações, mas Deus foi com ele. Siga em frente. O mesmo Deus que foi com José será com você também. Até o próximo vídeo.